pai da primeira igreja evangélica permanente no Brasil, e da onde dá origem à igreja congregacional no nosso país, e a primeira igreja de tradição democrática, inclusive. E falamos há 2 semanas acerca de Dona Sara Cali, sua esposa, ela própria com o seu ministério, com a sua atividade, com a sua biografia. E nessa segunda-feira iremos aprender um pouco sobre a vida do Dr. Cali, o pai da Igreja Evangélica Fluminense, pai também do próprio congregacionalismo brasileiro. E para ouvir sobre essa exposição, Douglas Nassif, já conhecido do povo congregacional, dos nossos alunos, dos professores da casa também, e o professor Douglas, que é ministro congregacional e é também um biógrafo, né, um conhecedor com profundidade da vida do Dr. Cali. E nessa noite, nesse recorte que vamos apresentar, um olhar todo especial sobre a questão da jurisprudência do protestantismo se instalar no Brasil, que é legado, inclusive, do Dr. Cali. O Dr. Cali ele teve um papel fundamental no Brasil Império, pleiteando a liberdade religiosa, o direito da Igreja Evangélica Fluminense de ser reconhecida pelo Estado, pelo Império. Há toda uma trajetória, toda uma luta, uma militância dele, inclusive acionando juristas da época. O pastor Douglas trata disso na sua obra, e esse legado vai ser importantíssimo não só para o estabelecimento permanente da Igreja Fluminense, mas do próprio protestantismo brasileiro, que vai se fazer valer dessa conquista do Cali para também outras denominações que chegaram depois pudessem também se estabelecer e ter a sua liberdade religiosa como um direito de fato. Então é impossível você olhar para o Dr. Cali apenas, e quando eu falo apenas é com todo o respeito que a expressão exige, pelo ângulo do evangelismo. Cali, além, sim, de ser aquele que evangelizou brasileiros, que estabeleceu uma igreja nacional, como eu disse, a primeira permanente. Antes dele, outros experimentos protestantes já haviam se estabelecido, como é o caso dos anglicanos e dos luteranos, que já estavam estabelecidos quando Cali chegou no Brasil, em 55, mas esses experimentos eram do chamado protestantismo étnico, em que os anglicanos, o seu culto era em inglês, os luteranos, o culto em alemão, e o Cali rompe com isso, começa a pregar em português, e dessa experiência vai surgir a Igreja Evangélica Fluminense, que permanece com as suas portas abertas até hoje. Então, evidentemente, tem todo um olhar especial e um lugar muito especial na história da evangelização do Dr. Cali, na história de missões. Mas a luta de Cali, o trabalho de Cali, o legado dele vai além dessas chaves importantes que são as chaves da evangelização e a chave missionária. E esse é o olhar que o professor Douglas vai nos convidar para que a gente possa focar nessa noite também na atuação social do Dr. Cali junto ao Império. Portanto, será uma noite assim, muito rica de compreensão, de informação, mas também de edificação para a glória do nome do Senhor. Então, gostaria de já passar a palavra para o pastor Douglas. Nesse momento, nós estaremos com ele, fará uma exposição e depois abriremos para perguntas e trocas aqui. Boa noite, pastor Douglas, a palavra é sua. Obrigado, pastor Idauro. Eu quero, nesse momento inicial, agradecer o convite, a oportunidade que me é dada de estar com os irmãos essa noite aqui no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Agradeço também ao pastor Davidson, que está no apoio, no suporte nosso, né? E somente destacando na fala inicial do pastor Idauro, né? O movimento das igrejas caleianas, ele é o primeiro movimento do protestantismo de missão
instalado e que continua permanente no Brasil, né? Houveram movimentos outros. O primeiro movimento foi o protestantismo de invasão, lá no século XVI, talvez a gente passe por eles. Século XVI eram reformados, podemos chamar assim, não é uma boa classificação, né? Mas podemos chamar de reformados franceses, e no século XVII, aí sim, reformados holandeses, invasão. A segunda categoria é o protestantismo de imigração, e aí sim se encaixa os anglicanos e os luteranos, tá? E por fim o protestantismo de missão, o protestantismo que tenta atingir aos nativos do país. A primeira tentativa, que foi frustrada, não conseguiu dar continuidade, foi a metodista, que chega em 1836 e fica até 1841. A próxima é a de Calley, ou melhor, dos Calleys, né? Calley e Sara, que é em 1855. Falar da conquista da jurisprudência ao protestantismo brasileiro talvez necessite ver por que o povo português, assim como o povo espanhol, é tão afeito, tão ligado à doutrina católica. E a dificuldade que há de flutuar, de passar de uma confessionalidade para outra. Então, ao iniciarmos a apresentação da legitimação jurídica da inserção do protestantismo de missão no Brasil, entendemos ser necessário uma breve rememoração dos antecedentes da formação da nação e do desenvolvimento das leis referentes à religião de sua matriz, o próprio Estado de Portugal. A Península Ibérica, como um todo, ela tem habitantes muito antigos. Nós percebemos essa presença no desmoronar do Império Romano no V século, a partir da invasão de diversas nações germânicas. E o território, que os romanos chamavam de Lusitânia, foi conquistado primeiro por duas nações germânicas, os alanos e os suevos. Isso aconteceu no ano de 409. Depois, em 418, vieram os visigodos, seguidos pelos vândalos, que permanecem ali nesse local que a gente tem Portugal ainda hoje, tá? Usando aquele lugar como cabeça de ponte para atravessar e chegar até a África em 429. Olha, essa origem multifacetada, com tantas colonizações, e cada colonização que chega e impõe o seu direito, o seu código de direito, faz com que haja uma grande presença de elementos diversos nos aspectos tanto políticos, econômicos e também religiosos e culturais dentro de um país. De certa maneira, podemos dizer que esse ambiente chamado Lusitânia pelos romanos transformou-se numa espécie de corredor, sendo objeto de constantes invasões. Essa troca constante, como nós já falamos, do aspecto político, faz com que a cultura dela fique muito maior, muito mais representativa do que culturas de outros locais. Essa tensão vai até o século VIII, e nós sabemos que em 711, os sarracenos, como são chamados os muçulmanos do norte e nordeste da África, invadem e conquistam a Península Ibérica. O Império de Al-Andalus, a Andaluzia, tão cantada
pelos portugueses e espanhóis. O povo primitivo da Lusitânia, portanto, resiste a uma colonização multissecular, sem abandonar os seus princípios anteriores, culturais e religiosos. A Lusitânia também era um caldeirão de culturas. Haviam celtas, cantábrios, lusitanos mesmo, aqueles que estavam lá e não se tinha memória do início, fenícios, cartagineses e aqueles romanos que foram para lá. Portugal antigo era uma época em que as pessoas acreditavam que a terra era uma superfície reta, né? Se bem que hoje tem pessoas que estão voltando a afirmar isso. Mas eles entendiam que Portugal era chamado também naquele tempo, não só de Lusitânia, mas como o fim do mundo. Eu quero ir para o fim do mundo, para ver como que é o fim do mundo. E eles entendiam que ali era o fim da plataforma onde se dava o grande abismo. Isso fazia com que houvesse uma população diferenciada. Esses povos se consideravam legítimos romanos e resistem às invasões. Mesmo dominados, aqueles eixos étnicos diferentes são como firmados entre si, formando uma nação que tinha uma diferença cultural e uma oposição natural com os invasores árabes. Durante 400 anos houve resistência, mas somente houve vitória lá por volta de 1139, quando um conde do Reino de Leão, né, consegue vencer, né, Afonso Henriques e expulsar os mouros. Havia uma guerra da Reconquista, como era chamada, nas cidades-estados. Não havia propriamente a Espanha. A Espanha sob o ponto de vista de Estado unificado, né? Leão, Burgos, Castela. A unificação vai se dar no século XV com os imperadores, né? Isabel, uma grande reformadora católica, né? E Fernando, né? Os chamados reis católicos, né? Não que os outros não o fossem, mas é que eles eram tidos como especiais pelo Papa, pela religião cristã daquela época. Tá? E foi o Papa, um Papa, Alexandre III, que em 1179 reconheceu a Lusitânia, agora chamada Condato Portucalense, que é o primeiro nome, né, na sua autonomia, de um Estado livre. Então, o catolicismo e a religião do Papa, a interferência da Igreja sobre o Estado, estão presentes em Portugal desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro. O modelo era constantiniano. Tinha a parte que a gente chama do Estado e a parte da religião juntas. E os portugueses foram criados dentro desse ambiente. Não havia possibilidade de pensar numa nova fé ou numa fé cristã diferenciada. Para eles, o herege era traidor do Estado, mesmo se fosse um cidadão exemplar. Tá? O traidor do Estado era um herege, mesmo se fosse um cristão convicto e cumpridor de todos os seus requisitos. Tá? Essa ligação de altar e trono, que Orlando Aze tem um livro até com esse nome, né? O Altar e o Trono, fala dessa junção.
chamada Césaropapismo, que tem uma parte do imperador e tem uma parte do Papa. Com o passar do tempo, a gente já estava falando de 1179, portanto, século XII, lá pelo século XV, XVI, XV em especial, Portugal desenvolve uma interessante e totalmente de ponta tecnologicamente indústria náutica. Tá? Essa indústria náutica vai permitir uma expansão marítima fabulosa. E, por essa ligação de igreja e Estado, a cristianização das nações seguia a reboque da colonização. Todos nós, eu e você, quando pensamos em caravelas, pensamos nas velas dessas naus brancas, né? E com o símbolo da cruz nas naus. Era o desejo de levar Cristo, ou a religião cristã, às nações. Os governadores gerais de todas as colônias, eu vou me dedicar sempre ao português, porque a gente vai chegar aqui no Brasil, na Espanha, de forma semelhante, só que com outros nomes. Os portugueses usavam governadores gerais. Eles tinham uma dupla missão: cristianizar e colonizar. O Código de Leis usado em Portugal desde a sua independência no século XII era o Código Visigótico. Tinha uma certa junção entre o germânico e o romano. No século XVI, foi quando surgiu o primeiro Código de Leis português, o Código Afonsino. Atualizado depois de 20 anos, 30 anos, por volta de 1520, então em 1550, 60, por Dom Manuel, e daí vem o Código Manuelino. O último código que entrou em vigor no Brasil, colônia, e lá em Portugal, a sua sede, foi o Código Filipino. Curiosamente, do rei Filipe, tá? Filipe II da Espanha, ele recebe o nome Filipe I, porque em Portugal não tinha tido nenhum Filipe, tá? Então ele tem os dois nomes, Filipe II de Espanha é igual Filipe I de Portugal, que lança esse código. E Filipe, ele é criado por jesuítas e ele é um católico exemplar, mas muito radical. Ele entende que cabia a ele erradicar a heresia nos domínios em que ele estava. E o Código Filipino, ele realmente coloca algumas leis que são absolutamente curiosas ou discriminatórias, tá? 1603, ele entra em vigor. Tá? Se a gente seguir agora, a partir do Brasil Colônia, que nós entramos, podemos lembrar que a expansão territorial promovida por essas descobertas, né, tanto por portugueses e espanhóis, tá, inviabilizou a gestão religiosa nos campos de missão. O que eu quero dizer com isso? O Papa, né, os seus arcebispos, né, o seu grupo da corte ou cúria papal, percebe que eles não podem, não têm, pela expansão dos territórios, como dar conta da gestão, da supervisão religiosa desses territórios. E aí, Alexandre VI, né, o nome dele, e ele entra na história, me parece mais pelo nome pessoal, Rodrigo Borgia, tá? Ele chama os reis da Espanha e o rei de Portugal e celebra em 1494 o Tratado de Tordesilhas. E nesse tratado, imagine, tem uma representação gráfica das Américas, que seria hoje. Quando a gente vê os dados dos historiadores, parece que não está tão bem retratada, mas
tinha os três ambientes, de norte, centro e sul, né? E dá uma canetada e fala, olha, aqui, né, a direita pertence a Portugal e a esquerda pertence à Espanha. Isso era para dar um equilíbrio de forças, uma tentativa, pelo menos, tá? Para que os grandes impérios naquela época do mundo não entrassem em choque entre si, tá? E tivesse uma harmonização no processo de colonização. Mas não foi só isso que foi feito. O Papa vai conceder, em dois períodos diferentes, primeiro, o padroado. O padroado passar toda a responsabilidade da igreja para a coroa. Não gosto muito assim das figuras, né, que pode confundir, mas é como se o rei ficasse segundo na linha de sucessão do Papa, nas ações. Tá? Não é verdade que ele entra na cúria romana, mas, por exemplo, para construir igreja, construir seminário, disciplinar religiosos, indicar arcebispo, tudo era feito, recolher os dízimos, tudo era feito pelo rei, por aqueles que ele mandava. E teve uma segunda resolução mais notável, é quase inimaginável, que é o placet. O placet, uma lei que o rei, a rainha, porventura estivesse no governo, que é a Espanha-Portugal, sai a bula papal, ele pode decidir. Ele não muda a lei, ele não faz bula religiosa, não é campo dele. Mas ele pode dizer, olha, nos meus domínios essa não vai ser lida. Que poder, né? É quase o regalismo, galicianismo francês, né? Lá do século XVIII. Né? Bom, o Brasil colônia, portanto, surgiu com a marca da religiosidade católica portuguesa. Se o pessoal usasse essas camisetas promocionais que nós vemos hoje, ia estar assim, 100% católico, a turma que estava aqui no Brasil. E não dava atenção. Tem os indígenas ou as nações ameríndias, tem panteões de... Não é nada. Isso daí é do demônio, que é 100% católico. A mesma coisa com o tráfico infame dos africanos, tá? Que quando chegam aqui, separam as famílias, destroem tudo em relação ao culto, porque é 100% católico. Tá? Por decreto, canetado. Bom, é nesse Brasil colônia que eu falei para vocês, né, que vai ser trocado os códigos e vai entrar o Código Filipino em 1603. É um período que o português, assim como o espanhol, mas vou outra vez, o português é o que a gente está tratando. Eles têm uma ideia que nós usamos na teologia e na história para falar dos americanos. Doutrina do destino manifesto a partir do século XIX. Os portugueses, a partir do século XV, têm essa doutrina, que eles têm o destino manifesto de levar a salvação a todos os povos. O objetivo, portanto, não é só colonizar, é cristianizar as nações pagãs, subjugando e incorporando os povos, as nações, a cultura e a fé portuguesa. No Brasil colônia, o Brasil ficou como se tivesse uma tampa hermética, né, que não permitia que nenhuma religiosidade. Poderíamos lembrar de viajantes que passaram pelo Brasil, principalmente lá no século XVII, no século XVIII, XVI não me recordo agora, mas que registravam isso. Um deles chega a dizer: o Brasil tem tantas cruzes, só falta o Salvador. Né?
Então, o Brasil ficou fechado. E quem colocou essa carapaça, essa proteção, foram os jesuítas, que chegaram rapidamente. Eles são formados em 1534. Em 1549, eles já estão no Brasil junto com Tomé de Souza. E eles passam a controlar a religiosidade com o alvo deles, que era criar um povo genuinamente cristão. Houveram, como citei há pouco, quando falei do protestantismo de invasão, houveram duas entradas, que podemos dizer, de protestantes. A primeira, muito mal interpretada ainda no nosso ambiente. Vira e mexe, esses dias ainda, estava lendo um artigo que dizia da chegada dos huguenotes sob o comando de Villegagnon. Não foi assim a história. Villegagnon era um cavaleiro, né, de Malta, uma ordem especial. Ele andava trajado, se você já viu aqueles filmes de mosquiteiros, pensa lá, tá, um chapelão escuro, uma cruz, tal, e alguém assim muito ligado ao catolicismo. Chegaram em 1555. Em 1557, vem alguns, poucos. Numa delegação de 300, havia somente 14 calvinistas mandados por Calvino, tá? Que ficam no Brasil pouco tempo. Não dá 6 meses, tem uma ruptura, eles saem, né, do local onde estava Villegagnon e retornam. Então fala, primeira presença protestante. Eu vejo sinais de culto, eu vejo sinais de missão, mas não é assim algo que afete, pelo menos no nosso campo de visão, tá? A sociedade, as pessoas. O segundo momento são os holandeses. 1630, século XVII, até 1654. 24 anos, essa sim, até pela permanência, 24 anos dos reformados, nós temos índios que vão dar testemunho. Tem um deles, Poti, que vai escrever um livro, vai para a Europa, tem outros que dão testemunho. De certa maneira, essa memória é apagada, mas existe alguns bolsões de memória que podem afiançar para nós que houve penetração do Evangelho com esses reformados. Lembrando que eles não vieram para pregar o Evangelho. Aliás, eles não vieram nem pela Holanda. Eles vieram pela companhia que comercializava o açúcar. E com Filipe, lembra? Filipe, espanhol, que era rei de Portugal também, quando tem uma interrupção na dinastia de Avis, né? O soberano, ele não tem filhos, vão buscar quem é mais próximo, é o rei de Espanha. Tá? E Filipe tinha, ele mantém a guerra, chamada Guerra dos 70 Anos, com o que eram Países Baixos, e depois formou a Holanda protestante e a Bélgica católica, quando se dividiram. Tá? Então, quando Filipe assume o poder, ele fecha o comércio do Nordeste com os holandeses. E a Companhia das Índias Orientais vem, tá, para invadir e restabelecer o que eles fazem. No entanto, havia crente ali, então vai ter pregação do Evangelho, vai ter a formação do catecismo, por exemplo, trilingüe, né? Holandês, português e tupi. E ninguém se dá o trabalho de fazer um catecismo se não for para ser lido. Para ser lido, teria que ser alfabetizado. Então, houve todo um processo que não é o nosso objeto hoje, mas seria interessante, deixo a sugestão até para o pastor Hidauro, numa outra ideia, num outro momento. Passadas essas duas entradas, tá, o Brasil continuou debaixo daquela armadura, daquele bloqueio, né, às outras confessionalidades. Para entrar no país, não poderia entrar sem ter
quase como um atestado, né? Uma carta de recomendação da Igreja. No início do século XIX, nós temos uma guerra, né, entre Inglaterra e França. Inglaterra, a grande potência. Napoleão, ele se destaca, é a segunda grande potência, e se ele vencer a Inglaterra, fica quase uma potência única, né? E aí Dom João, príncipe regente de Portugal, que mantinha já isso mais que secular, ligação com a Inglaterra, porque é interessante Portugal. Portugal consegue manter a fé, mas dialogar com o outro, com o diferente, nas relações comerciais. Nas relações religiosas, é meio triste, mas nas relações comerciais, eles conseguem com muito êxito. Tá? E no dia 29 de novembro de 1807, quando Napoleão ameaçou invadir, e a França está pertinho de Portugal, né? Invadir Portugal, 29 de novembro, 28 de novembro, é que estava sem vento à tarde, eu fico imaginando os portugueses querendo sair com seus navios e secou o vento, né? E aí os franceses nas costas deles, né? Então, mas dia 29 veio o vento e eles saíram e vieram protegidos pela Armada Britânica, a maior armada daquele tempo. Tá? No dia 30 de novembro, né, o general do exército francês ocupou Lisboa. Né? Não é verdade, mas o pessoal brinca dizendo, olha, de Lisboa dava para ver, saindo do Tejo, indo para o Atlântico, as naus portuguesas. É só perturbar francês. Bom, esse fato que Napoleão diz que teve 2 momentos em que foi enganado na vida, e um deles é esse, né? Eles fogem. É a única vez no mundo em que a sede ou matriz de um povo muda-se para a sua filial, para a sua colônia. Tá? E Portugal veio, os franceses tentam alcançar e tinham condições de alcançar e vencer e destruir a frota portuguesa. Só que os ingleses ficaram intermediando. Né? E aí o francês não dava para encarar o inglês. Tá? Então eles chegam ao Brasil, né, com esse apoio. Tá? É interessante até que o alvo, ao chegar no Brasil, era Rio de Janeiro. Tá? Mas, antes de chegar no Rio, a frota deles, né, para na Bahia, e lá na Bahia, no porto ainda, Dom João faz um decreto, que com certeza em algum lugar do passado você viu, o decreto de abertura de todos os portos, as nações amigas. E tem pessoas que falam, olha, é o iluminismo chegando ao Brasil. É verdade, com a corte chegou o iluminismo. Mas ali era para deixar o inglês entrar, porque o inglês não era católico, era anglicano. Tinha sido anatematizado pela Igreja Católica. Tá? E era tido como um movimento outro. O comandante das tropas, né, inglesas estava junto com Dom João. Já pensou eles não poderem descer na terra? Então, tem também isso. Os ingleses são muito atenciosos e cuidadosos nas suas relações. E eles vão promover 2 tratados. Olha, esses 2 tratados demoraram 2 anos para completar. A chegada no Brasil, 28 de janeiro de 1808. Tá? Somente em 19 de fevereiro de 1810, portanto, 2 anos, 2 anos e um mês, 2 anos depois, são lançados 2 tratados. Tem um terceiro, que é de Correios, que eu não vou tratar, porque eu acho que não tem a ver com o nosso tema. São 3 tratados, se alguém te perguntar. Tá?
O primeiro tratado do comércio e navegação, que lida com todos os aspectos. O inglês é muito meticuloso. Aonde vai morar? Aonde vai cultuar? Aonde vai ser atendido? Razões médicas? Tudo. Está tudo marcado. Se for preso por algum crime, que tribunal vai julgá-lo? É o inglês ou é o português? Tem que detalhar tudo. E o segundo tratado de aliança e amizade. Esses dois tratados trazem a base jurídica para a inserção do culto anglicano no Brasil. No Tratado de Comércio, tá, tem um artigo, e se você quiser anotar para depois ver com maior detalhe, é o artigo 12, você tem aí na internet, tá? Tem livros também, é claro. O artigo 12 do Tratado de Comércio diz assim: Sua Alteza Real, Príncipe Regente de Portugal, declara e se obriga, no seu próprio nome e no de seus herdeiros e sucessores, a que os vassalos de Sua Majestade Britânica, residentes nos seus territórios e domínios, não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa de sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino em honra do Todo-Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas suas particulares igrejas e capelas, que Sua Alteza Real, agora e para sempre, graciosamente, lhes concede a permissão de edificarem e manterem dentro dos seus domínios. Contanto, porém, que as sobreditas igrejas e capelas serão construídas de tal modo que externamente se assemelhem a casas de habitação. E também que o uso dos sinos, para anunciar, né, não sejam permitidos para o fim de anunciar publicamente as horas do serviço divino. Demais, estipulou-se que nem os vassalos da Grande-Bretanha, nem outros qualquer estrangeiros de comunhão diferente da religião dominante, nos domínios de Portugal serão perseguidos e inquietados em matéria de consciência, tanto nas suas pessoas como nas suas propriedades, enquanto eles se conduzirem com ordem, decência e moralidade, e de uma maneira conforme aos usos do país e do seu estabelecimento religioso e político. Porém, se provar que eles pregam ou declamam publicamente contra a religião católica, ou que procuram fazer prosélitos ou conversões, as pessoas que assim delinquirem poderão, manifestando seu delito, ser mandados sair do país em que a ofensa tiver sido cometida. Então, claramente, aqui se abre, né, a possibilidade do culto acatólico, vamos chamar assim, não católico. No caso anglicano, tá? No entanto, isso não satisfaz a necessidade das outras confessionalidades. E tem termos que ficam meio confusos, né? É claro que falar mal ostensivamente da religião do outro seria digno de censura e punição. Mas se você fala o que você crê em detrimento do que crê o outro e fala de uma forma não agressiva, como fica esses casos? Para o inglês está tranquilo, porque eles têm até um poder, né? Um poder político, econômico muito grande. No Tratado de Amizade, tem um artigo pequeno, mas que também é importante, porque libera do Brasil a influência da Inquisição. Diz assim: a Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício, não tendo sido estabelecido ou reconhecido no Brasil, Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal, guiado por uma política esclarecida e liberal,
aproveita a oportunidade que o presente tratado tem, oferece para declarar espontaneamente em seu nome e nos seus sucessores, aqui espontaneamente, é claro que tinha inglês na mesa, né? Que a Inquisição não será para o futuro estabelecida nos domínios da América do Sul, pertencentes à coroa de Portugal. O inglês permitiu que tivesse, né, o seu ambiente para a igreja. Eu não continuei, é um pouco mais extenso, por isso que eu falei, se você quiser procurar depois, artigo 12 do Tratado do Comércio, tá, de 1808, ele vai falar também das campas, dos cemitérios, e aí vai ter o cemitério, salvo engano, Gamboa, Rio de Janeiro, mas tem o cemitério ali dos ingleses, é, posteriormente, aqui em São Paulo, Santos, vai ter também. Tá? Chegamos em 1810. O período próximo, que vai haver uma modificação nas leis, é a partir da independência do Brasil. A independência, sabemos, foi o Bragança Pai e o Bragança Filho. O Bragança Filho, falando de independência ou morte para o Bragança Pai. Mas, de qualquer forma, foi uma monarquia constitucionalista, já em vigor há 70 anos, mais ou menos, lá em Portugal, que é colocada aqui. E essa Constituinte, tá, de 1824, ela mantém, honra, né, o Tratado de 1810. E aí vai ter o artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. É interessante isso, porque eles nem discutem a possibilidade de não ser. Continuará sendo a religião do império. Isso aí está bem no início. Tá? O presidente era o bispo do Rio de Janeiro, né? Da Câmara de Deputados. E haviam 19 padres. Né? E não digo que isso é errado, não. Não é bancada evangélica ou católica, não. Todos eram católicos. Mas tinha uma presença católica romana muito forte em sociedade, em todos os aspectos. Tá? Pensar em Santa Casa, você pensar em educação. O que nós temos várias secretarias de governo hoje, boa parte delas é exercida pela Igreja Católica. Tá? E vai dizer, além disso, né, continuará sendo a religião, e todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular em casas, para isso destinada, sem forma alguma exterior do templo. No artigo 179, tem as disposições gerais e tem o parágrafo 5º, que diz assim: ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. Outra vez, né? Ela parece que concede o direito. No entanto, tem a livre interpretação. Tá? O que é o desrespeito à religião do Estado? Será que crer diferente já é um desrespeito? Falar o que crê já é desrespeito? Ligando igreja e Estado, isso seria imoral? Isso seria amoral? Né? Bom, Cali, conhecemos a história e em outro momento podemos compartilhar. Chega ele, Sara, em 1155, né? E dentro do seu projeto, ela rapidamente consegue arrumar a sua equipe e a estratégia. Um ano depois, 1856, já tem escola dominical, Sara, escola de música, Sara, utilização da mídia, capa, portagem, tá? O Francisco da Gama, Francisco Jardim e o Manuel, tá? Existe já um esquema de propagação do Evangelho. Kylie, na sua prática pastoral, desafiava os discípulos à pregação da palavra. Buscava-se principalmente não só a colportagem, né,
o passar bíblias, folhetos, outros materiais, tá? Mas também abrir casas para cultos, onde pudessem conquistar novos adeptos. E aí foi no ano de 56, começa isso, 55 começou a escola dominical, escola de música. 56, 55 também começou a mídia e o exercício da medicina por Cali. Em 56, né, começa a colportagem. Então vai se aumentando. Alguns crentes vão se colocar como pitch, tá? Que junto com Escher, vão fazer culto no Arsenal da Marinha. Então, vai aumentando as áreas de influência. 57, da mesma forma. 58 é um ano muito produtivo, podemos dizer. Ontem nós lembramos, né, 11 de julho, do aniversário da Fluminense, né, que foi quando, na casa do Francisco da Gama, tem o batismo do primeiro brasileiro. Tá? Então, ali tem um momento especial. Tá? 59, no comecinho do mês, janeiro, né? Mais batismo. Tá? O João, né? João Manuel Gonçalves dos Santos, que depois vai ser o pastor e o continuador do Ministério Pastoral de Cali, é batizado. É garoto, é bem jovem nessa época, né? Felipe Neri, um outro que também é batizado. Em fevereiro de 59 tem o primeiro inguiço. Um comportor conseguiu contato com a família Carneiro Leão e pregou para Dona Gabriela e sua filha Henriqueta, senhoras da sociedade, da corte, tá? Lá em Petrópolis. E elas aceitam o evangelho e pedem para ser batizadas. E são batizadas por Cali em Petrópolis. Isso se transformou num escândalo. Essa mulher tinha sido batizada por um outro madeirense que chega depois, José Pereira Louro, né? Um dos discípulos de Cali, tá? Vão provocar, né, uma repressão tamanha que a família Carneiro Leão não resiste. Depois de um tempo, acho que uns 2 anos, podemos confirmar, 2, 3 anos, são obrigados a sair de Petrópolis e ir para outro local distante, no caso São Paulo, que é um dos apoios para a formação da Igreja Presbiteriana, comandada por Blackford. Tá? Tudo bem. Então, existem outros sinais de repressão. O Portor é preso, né? O Manoel já tinha sido preso uma vez, o José Louro também é. O cara vai lá, paga fiança, dá um jeito, coloca advogado, e ele percebe essa repressão. Cali é calejado com isso. Tá? E o cerco oficial a Cali se dá no dia 26 de maio de 59, quando ela é chamada na delegacia. E o delegado fala para ele que está proibido de exercer a medicina. Cali tenta argumentar, ele tinha os diplomas, né, os certificados da Universidade de Edimburgo, tinha também, porque isso já tinha acontecido na Madeira, e ele tinha feito exame na Escola de Medicina de Lisboa, tá? Tinha também o certificado de Lisboa, e o delegado falou que não. Tá? Ainda nesse tempo, né, passado menos de 2 meses, no dia 23 de julho, o ministro do exterior brasileiro, né, Paranhos, o Visconde do Rio Branco, tá? Ele apresenta uma queixa diplomática ao agente britânico, falando que a liberdade religiosa do Brasil não era tão grande para realizar cultos como Cali estava fazendo. E ali fala da queixa contra Cali do presidente da província do Rio de Janeiro,
pedindo a expulsão. E é interessante que quer expulsar os dois, né? Nem Sara podia ficar. Dele e da esposa dele. A reação de Cali foi, primeiro, quanto à medicina. Ele se inscreve, vai no Rio de Janeiro e se inscreve na faculdade de medicina, na escola de medicina. E Cali é renomado, né? Eu fico imaginando a cara dos médicos, né? Que com certeza não tinha essa pequenez daquela questão. E mesmo assim, ele se submete, escreve uma dissertação que nós temos na Biblioteca Nacional, chama-se, o título e o que ele trata, o objeto, é o cólera. Gente, o cólera estava devastando o Brasil, do Nordeste, tinha descido, chegou no Rio de Janeiro, 54, 55, 56 sobe a serra, já está em Petrópolis, Cali se dispõe voluntariamente como médico aos pobres, aqueles que não conseguiam o atendimento, né? E ele escreve sobre cólera. Guardadas as proporções, e sem querer qualquer ufanismo, mas falando de uma doença que está na mente de todo mundo, uma epidemia, eu posso pensar em alguém que é proibido aqui, tem um médico de exercer suas funções, e ele escreve uma tese sobre Covid hoje. Né? Então tem um impacto muito grande, ele é aprovado. Né? E, aliás, Cali, ele pode dizer que é doutor, né, ao cubo. Né? Edimburgo, Lisboa e Rio de Janeiro. Tá? A segunda reação deles é escrever uma súmula de 11 questões e submetê-las a 3 dos maiores juristas do Império. Nomes respeitados. Salvo engano, um deles, inclusive, era parte jurista. E nessas questões, ele pergunta, né, se era lícito, tendo em vista o que falava a Constituição. Aliás, só um detalhe. No texto de Robert Cali, eu falo alguma coisa a respeito. Em 1850, na abertura do nosso parlamento, né, vinha a voz do a voz do imperador, né? E a voz do imperador de 1850 era um chamado, desculpa aí o som, era um chamado para a recepção dos novos brasileiros, que eram os imigrantes. Os novos brasileiros, que eram os imigrantes. Tá? Então, isso fortalecia a cara. Não, eu não sou, eu vim, sou imigrante. Eu sou novo brasileiro, então como que eu posso ser desclassificado pela minha fé? Tá? Então, nós temos essa dupla colocação. Fala do imperador e Constituição de 1824. 2 meses depois, ele recebe a resposta amplamente favorável dos 3. Não é que os 3 se reuniram em cima de um assunto. Ele lança os 3 e recolhe as 3. Bom, nossos pioneiros vão sair fortemente fortalecidos. Essa aprovação não eliminou a reação da liderança católica, que continua fazendo ataques e tentando desequilibrar Cali. No entanto, acontece algo, mas outra vez inesperado. Tá? Cali, desde a sua chegada, ele tem contato com políticos, né? Deputados, senadores, pessoas do Império, inclusive com o imperador. Tá? Nesse período em que está rolando essa perseguição e esse pedido de expulsão dos Cali, lá em Petrópolis, João Gomes da Rocha nos retrata isso, eles são gelados pela sociedade.
Até o pastor luterano, sabe, desvia o olhar, não vai ficar bem, né? Se for visto com eles, tudo. Então, eles vão para um certo ostracismo. O inesperado, né, e muito oportuno, é que eles recebem a visita do imperador, a pretexto de conversar sobre a Palestina. O imperador gostava, né, de conversar sobre a Palestina. E Cali gostava de visitar a Palestina. E tinha mapas, tinha figuras, né? Então, ele vai a primeira vez, né? Cali está com febre, vê se pode. Né? Sara o recepciona, tá? Pede desculpa, né? Mas ele está com febre, não pode atendê-lo. No dia seguinte, Cali escreve para ele pedindo desculpas e se prontificando a vê-lo. E não é que o imperador vai outra vez, né? E não só está com ele, mas o convida a fazer uma fala pública à corte. Fechando. O tipo de ministério dos Calley era absolutamente informal. Eles não tinham tempo, eles não tinham, sei lá, uma rede de divulgação. Eles não tinham apoio, suporte de uma sociedade de missões. Eles não tinham suporte de igrejas ou sociedades missionárias. Aliás, Calley aqui, ele tem até uma certa aversão a dar relatório. A gente tem dificuldades em algumas buscas que fazemos de dados de Calley, e por isso ele é muito sucinto. Tá? E isso por quê? Porque ele foi perseguido na Madeira, porque ele mandava, imagina, os boletins dele, as igrejas e as sociedades de missões publicavam, e aqueles que perseguia sabia até o dia e a hora que ia ter uma reunião, ia ter um encontro, ia ter um batismo, ia ter. É claro que aí fica fácil. Você pegava e mandava, né? Você municiava seus inimigos. Então, Cali, ele se recolhe. E quando vem um ataque frontal, ele vai dentro do direito. Eu creio que a gente aprende aqui, com Cali, a importância da dupla cidadania. Tá? Mesmo quando na crise os amigos influentes que ele tinha se deslocam, né, dele, ele persevera. Ele é resiliente. Os ministérios que ele faz, né, ele faz com o objetivo de levar vidas ao conhecimento do Senhor. Mas ele também, ele é um cidadão do Império, tanto brasileiro, no dizer de Dom Pedro II, como era um cidadão do Império Inglês, Império Britânico. Tá? E aí ele exigia os seus direitos. E essa resolução, a partir dos 11 quesitos, foram aprovados por Dom Pedro II e se tornou na jurisprudência para todos os grupos que entraram depois de Calley no Brasil. Os irmãos presbiterianos têm, e com justa razão, a data de agosto de 1859 muito bem guardada. É um aniversário ali da chegada de Simon. Né? É colocado como aniversário da igreja. Agosto, para os caleanos, tá? Para os congregacionais, é a data que veio a resposta à súmula favorável ao culto protestante, que ajudou, inclusive, Simon. E também a aprovação dele na Escola de Medicina. Talvez, fechando, 3 lições deixadas por nossos pioneiros possam ser destacadas. A formação de um ministério
informal, que valoriza todos os seus membros. Ninguém da igreja, no seu início, ficava sem missão. A missão se dava quase como esse período de isolamento que a gente tem, só que podia se aproximar, mas nas casas, no trabalho, tudo informal, tudo informal. E isso promovia o estabelecimento de uma importante rede de amizade, que é o básico para evangelização. E o exercício pleno de uma dupla cidadania, humana e celestial. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa, na medida daquilo que o Senhor tem nos dado e permitido, né, sermos testemunhas do Senhor. Grato, pastor Douglas, pela exposição, é brilhante como sempre. E, como eu já disse em outras ocasiões, é sempre muito emocionante a gente ouvir, né, ler sobre o trabalho, a militância de Cali, não só como no plantio da igreja, no trabalho dele como evangelista, mas em outras áreas também, no campo social em que ele tanto se destaca, né? Pastor, faz uma pergunta, que essa é minha, antes de abrir aqui para outras que já chegaram aqui para a gente. Eu vou colocando aqui em ordem no meu WhatsApp. Fazendo... É claro que sempre que a gente tenta situar, né, uma pessoa no tempo, levando em conta uma chave nossa, né, de a gente tentar retroceder e tentar enquadrá-lo de alguma maneira é sempre um desafio, porque isso depende de uma série de elementos da época da pessoa, né? Mas se hoje, por exemplo, pudéssemos situar Cali no campo político, por exemplo, né? Ele seria o quê? Ele seria um moderado? Ele seria um liberal de centro? Ele seria alguém da direita? Ele seria... Como que a gente poderia olhar para o Dr. Cali levando em conta a abordagem dele, levando em conta a origem, a posição social, inclusive, que ele ocupava, algumas ideias implementadas, né? A forma como ele interagia no seu entorno na época, como que a gente poderia olhar para ele e tentar dizer assim, olha, ele era mais ou menos isso aqui. Como você falou, é difícil pelo anacronismo, né? A gente lança uma pessoa quase num vazio, né? O que eu posso perceber em Cali, né, pela sua origem, pela sua formação, tá? Ele é alguém que eu tenho falado sobre isso, né? Ele é colocado, eu vejo isso na certidão de casamento dele. Então ele é colocado na categoria de gentleman, tá? Então ele está abaixo da aristocracia, não tem nada, ele e Sara, né? Porque lá são títulos, tudo, né? Mas está acima do cidadão comum, tá? Por outro lado, ele é alguém muito ligado com causas populares. Lá, antes dele ter até uma experiência de despertamento da fé, a gente pode dizer que ele estava desviado sob o ponto de vista da igreja. Eu tenho um pouco de dúvida quando a gente fala isso, né? Mas estava, porque não estava indo na igreja. Sob o ponto de vista da igreja, está desviado. Tinha um dia da semana que ele dava para atendimento aos pobres. É claro que talvez eu e você, e quem nos ouve, quem nos assiste, conhece pessoas que são filhos foram criados no Evangelho, que hoje no Evangelho não estão seguindo, e que têm práticas, seja moral, seja social, típica de um cristão. Ele tinha isso. Ele tinha isso. Sempre teve isso. Quando ele tem o despertamento para a missão, e a igreja dele não está afim. Não, o pastor ali da cidade dele, que é o Marnock, devia ter alguma dificuldade com ele.
Eu não sei se quando ele voltou, se transformou num atrativo, porque era alguém conhecido na cidade, era alguém que tinha muita cultura, né? Não só por causa das faculdades que tinha feito, mas pelas viagens. Acho que era um bom papo, né? Alguém que tinha o apelido do médico dançarino de Kilmarnock, né? Então não era alguém que vivia recluso e nem lá no monte, né? Então era alguém que na sociedade brilhava, tá? Ele pega uma classe que vai aumentando, aumentando, e chega um momento que o pastor chega e fala: tudo bem, você vem aqui falar do evangelho quando eu for mexer lá na medicina, cada um na sua ponta. Foi muito rígido com ele, tá? Mas ele queria se doar. E ele continua com um grupo de estudos lá no consultório dele, já que não podia, tá? Chega no Brasil, esse ano mesmo, né? Não, 56. 1856, quando sobe o cólera a Petrópolis, Teresópolis, ele pega e se propõe para o responsável da saúde: olha, eu posso ajudar os pobres, tá? Isso sai até no jornal, porque parece que é alguma coisa que não é tão comum, tá, acontecer. Então, eu vejo assim, voltando, ele não estaria dentro de um grupo popular e saindo com faixa, com isso e aquilo, tal. Vamos supor, lá na Inglaterra tinha os landmarquistas, tá? Thompson fala sobre ele, que entrava em fábrica, quebrava, batia nas pessoas. Não dá para pensar nele assim, né? Chamando o cara de companheiro, camarada. Não dá. Ele é um gênio, tá? Mas profundamente comprometido com as causas sociais. E só, talvez, abrindo uma portinha para mim, para o meu pensamento. No meu pensamento, o problema que a gente tem no Brasil hoje não é direita e esquerda. Que eu creio que tanto uma como a outra pode dar contribuições positivas ao nosso país. Tá? Eu acho que a dificuldade é de olhar o país como fim último e lutar por ele. Por exemplo, se você tem uma série de governos de esquerda, sucedidos pelo de direita, e depois a de esquerda, você vai ampliando seu raio de ação. E hoje, infelizmente, a nossa sociedade, a política está descobrindo agora, né, o fake news, nos últimos 4 anos. Eu me vergonho porque muitas vezes na igreja eu vejo fake news e vejo liderança. Então eu diria que Calley hoje, eu estou fazendo anacronismo porque você me provocou. Ele teria uma posição, sei lá, elegante, de fala, talvez de uma classe média alta, eu não sei, né? Mas com um olhar profundamente comprometido com causas sociais. E a impressão que eu tenho que ele e Sara ficariam profundamente incomodados com as notícias falsas, tanto de direita como esquerda, mas principalmente na igreja, que tem se alastrado tanto. Perfeito, pastor. Maria Elisa Lima, tem uma pergunta para o pastor Douglas. O senhor acha que a nacionalidade de Calley influenciou nessas conquistas, apesar de ser um benefício para todo o protestantismo brasileiro, mas a nacionalidade dele ajudou a abrir portas e foi decisiva? Maria Elisa, né? Maria Elisa. Maria Elisa, olha, sem dúvida. Tá? Calley e Sara são cidadãos do Império. Calley e Sara representam a maior potência do mundo. Não tive a oportunidade de falar, mas no momento da crise que está tendo lá em Petrópolis, tá? Calley recebe ajudas diferenciadas. Uma delas que eu acho magnífica, que a gente fala Petrópolis, pode pensar hoje, né? Petrópolis tinha 5.000, 5.500 habitantes, né? Então o pessoal se conhecia. Era uma grande vila com casas pomposas, tá? O povo de Petrópolis, tanto aqueles mais abastados como os mais simples,
fazem um abaixo-assinado para a permanência de Calley e de Sarah. Por que vão tirar esses dois daqui? Eles não fazem mal nenhum. Tá? Então, ele tem essa ajuda. Mas tem ajuda como cidadão britânico, porque quando ele recebe, eu cheguei a citar na minha exposição, a queixa, né, do Visconde do Rio Branco, tá? Pelo emissário do embaixador da Inglaterra, da Grã-Bretanha no Brasil, ele vai e volta, inclusive no culto, ele vai no culto na igreja anglicana, ele vai e volta na carruagem, né, que era a carruagem dos ingleses. Olha, eu não acredito em alguém fazer alguma coisa sem intencionalidade. Eu acho que a intenção é, olha, eu sou cidadão britânico. Não vai acontecer aqui nada sem a parte legal. No ano seguinte, 1860, tá, vem o príncipe herdeiro da Inglaterra, passa pelo Brasil e sobe com esse diplomata até Petrópolis para conhecer Calley, Sarah. A desculpa que dão, eu não sei se é planta, é alguma coisa que havia em Petrópolis, né? Mas a gente sabe que isso, olha, esse médico aí que está sendo acuado, tá? Essa esposa dele que está sendo acuada, pois ela é citada no pedido de expulsão, tá? Eles são conhecidos da família real britânica. Então, sim, Maria Elisa, teve influência, sim. Eu acredito que, se não fosse Calley, outro vaso do Senhor seria levantado. Mas que ele usava a cidadania, ele usava. Ele ficou brigando lá na Ilha da Madeira, tá? Ele saiu em 46, ficou brigando 7 anos para que pudesse ser ressarcido. E foi ressarcido. E como que ele brigava? Com a Grã-Bretanha nas costas. Como o senhor disse, né, maior potência econômica da época, né, maior influenciadora cultural da época também, certamente tinha esse peso nas costas. Jane Lemos lá da Bahia. Pastor Douglas, podemos dizer que Calley participou das lutas pela República? Se não me engano, ele faleceu um ano antes da proclamação. Isso mesmo, faleceu em 88, né? Já estava na Escócia. Mas os ideais de Calley, de alguma maneira, contribuíram, fizeram parte daquele somatório de forças da onde vinha, né, os liberais, os positivistas, até o pessoal da maçonaria também, né, querendo a república, etc. E tal. O senhor acredita, pastor Douglas, que os ideais de Calley, de alguma maneira, influenciaram também, podem ser colocados na conta do conjunto de forças pró-república? Eu lembrei de uma pergunta que me fizeram no encontro de sábado passado. Uma irmã, era um encontro da, pelo Dia da Mulher Congregacional e por mais um aniversário das nossas uniões, né, da primeira união, né? E ela me perguntou assim: olha, será que a Dona Sara, já que eles eram próximos de Dom Pedro, não influenciou a princesa Isabel na abolição, né? A, a princesa Isabel era muito nova quando eles chegaram, tinha 9 anos, né? Sim. Tá, mas eles ficaram lá bastante tempo, tá? Então poderia ser. Ela teria 30 anos quando eles saíram. Eu até falei para a irmã: olha, se eu achasse essa notícia, eu ia ficar muito contente. Não vai mudar nada, nem a história nossa, nem do Brasil, nem de Sara, nem de Isabel, né? Mas eu não acho isso. Eu não acho isso, tá? Eu diria a mesma coisa em relação à República, tá? A maior parte das forças políticas brasileiras nesse tempo era republicana. No entanto, Calley é um monarquista. Sara eu não vejo falar muito, mas eu acho que ela também é monarquista. Tá? Mas Calley
claramente é monarquista. Um monarquista constitucionalista, algo que Portugal e Brasil têm desde 1759, com a presença do Marquês de Pombal. Mas eu enxergo Cali como alguém que não tem nada a ver com o movimento republicano. Se você falasse abolicionista, eu diria assim, eu acho que sim, ele tem uma postura abolicionista. Tá? É a primeira igreja a impedir a filiação de membros que continham escravos. Isso 23 anos antes da abolição. Ele repreende pastores que eram donos de escravos. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ver, sabe? Me parece que, como grupo, somos a única igreja, antes da abolição, que não aceitava senhores de escravos. Eu não estou dizendo que as outras igrejas não têm abolicionistas, isso seria loucura. Havia, claro, católicos, presbiterianos, batistas, metodistas, né? Anglicanos, sem dúvida, luteranos, sem dúvida. Mas qual igreja que se posicione? A igrejinha nossa, tá? A igreja evangélica, a igreja caleana, foi a única que se posicionou contra isso. Perfeito. Gerson, ele pergunta o seguinte: Pastor Douglas, boa noite. Há registros de que Cali veio ao Brasil com um plano que incluía as conquistas pelo senhor mencionadas, ou foram oportunidades que foram surgindo na trajetória e ele soube aproveitá-las? Ou ele já tinha ideia de que essas dificuldades, que todo esse cenário de cerceamento, né, de limitação... Eu entendo que... Opa, voltou? Voltou. Posso? Tá, ok. A minha conexão está um pouco instável, mas Sim. você me sinaliza aí se precisar. Tá? Eu entendo que Cali age muito circunstancialmente. Circunstancialmente. Isso não quer dizer que ele não tem estratégia, não. Engana-se quem diz que ele não tem estratégia. Aliás, é interessante como que o povo das igrejas caleianas muitas vezes recebe notícias de pessoas que falam mal de Cali. Tá? Lendo um texto de Porto Filho recentemente, ele tomava a defesa de Cali, dizendo que tem pessoas ao nosso lado que falam que ele era indeciso, que ele era tímido. E aí eu fiquei mais forte, porque eu falei, olha, eu fico pensando que eu que estou ilhado, né? E achando errado, né? Mas se Porto Filho também percebia isso, né? Então, Cali, quando vem para o Brasil, ele tem um plano. Ele queria fazer contato com deputados, senadores e a corte. E ele fala com Fletcher, missionário presbiteriano, tá? Muito interessante, porque ele é o missionário do progresso. Estados Unidos, naquela época, estava desenvolvendo a sua revolução industrial. E ele quer trazer isso para o Brasil. E traz. Ele faz conferências, né, o Fletcher, né, sobre tecnologia, tudo. Tá? E ele vem com uma lista de nomes para fazer a apresentação, cartas de apresentação de Cali. Na chegada, 1855. E Cali vai procurar senador, deputado. No navio que ele veio, já tem deputado, tem senador, tem várias pessoas. Tá? Ele já faz contato. E esses especiais, ele até brinda com um presente, que eu não sei se eu e você, Idauro, eu nunca, você talvez, né, pudesse dar, relógio de ouro. Então ele vem com vários relógios de ouro, tá? Apresenta a carta de Fletcher, tá? E se apresenta como um cidadão britânico que vem para participar do fluxo de desenvolvimento do Brasil. Ele não se apresenta como sacerdote. Aliás, ele não gostava disso. Ele gostava mais de ser chamado de doutor. Né? Mas, então, ele tem uma estratégia. Não somente isso. Quando ele chega,
Depois de estabelecido, ele chama os madeirenses. E vem um discípulo de Sara que ele nem contava, que era o Pitt, tá? Então, se você olhar o plano de missão dele, tem na mídia, jornal, Calley. Tem escola de música, escola dominical, Sara. Tem os colportores no Rio de Janeiro, os colportores de Petrópolis. Então, existe um plano e uma estratégia com relatórios semanais. É muito a miúde o jeito que ele faz. Mas eu não vejo em lugar nenhum que ele ficou pensando sobre o casamento do acatólico, o cemitério do acatólico. Tá? Até a própria abolição, me parece que ele é provocado. Ele não veio com um plano antes. Agora, depois de 59, você começa a ver solicitações, já que pode o culto, por que não pode o casamento? Já que pode o culto e o casamento, por que não pode enterrar que nem os ingleses faziam no começo do século? E assim sucessivamente, tá? Não sei se essa figura é boa, mas sabe aquela dos dominós? Você derruba um e vai. Então, Calley está, me parece, na premissa. O protestantismo brasileiro deve isso a Calley. E seria bom que presbiterianos, metodistas, batistas, episcopais pudessem rever esse ponto na sua história. Perfeito, pastor. Wesley Martins Gonçalves, ele faz uma pergunta levantando a questão do relacionamento de Calley, que a abordagem hoje foi desse universo jurídico. E ele faz a abordagem sobre a questão do relativo, né, do Calley se relacionando com a política, dizer desse relacionamento. Olha, como eu falei há pouco, né, ele vem com cartas de apresentação do Fletcher para políticos, pessoas de destaque dentro do Brasil. Tá? Ele cultiva isso. Vamos lembrar também que Petrópolis, claro que a gente sabe, Petrópolis, né, é a cidade de Pedro, mas é mais do que isso, ele construiu aquilo. Tá? Então, é um local que a corte e os políticos se reúnem. E para lá ele vai. E tem um fluxo. Eu acho que Calley devia ser uma pessoa assim. Sabe aquelas pessoas que têm assunto para tudo, não repica, não engasga, vai e flui em tudo, né? E deve ter sido alguém muito contagiante, alguém assim. Então, eu entendo que Calley ele utiliza isso, né? Esses contatos, esses relacionamentos, essas amizades, tá? E forma, sim, tá? Um grupo que muitas vezes, talvez religiosamente não tivesse com ele, mas que o apoiava. Os maçons também são um exemplo. Existe, no Lembranças do Passado, uma parte, aliás, foi mais do que isso, mas uma foi registrada, que Calley visita uma loja maçônica depois de uma viagem para fazer uma exposição. E já vi muitas pessoas ficarem discutindo a partir disso se ele era maçom ou não. Eu entendo que não, senão ele, Sara, exposto, a família de Sara, que a gente tem maior contato, também teria sido exposto isso daí. Mas ele tinha contato com maçom, mesmo porque, para escrever em jornal, nenhum jornal católico aceita Calley. Ele só vai poder escrever em jornal maçom. Não que fosse troca, mas é uma amizade interessante. Tá? Não, talvez não tenha a ver, mas mesmo no Brasil, em que ele foi reconhecido logo na chegada, na primeira semana, ele ficou muito triste com isso. Ele foi reconhecido como da Madeira, né? O pregador, o lobo da Madeira, como eles chamavam, né? O santo inglês. Então, ele não teve tanta proximidade com os católicos por causa disso. O núncio apostólico, embaixador do Papa, vinha sempre em cima dele durante todas as 2 décadas que passou. Tá? No entanto, quando o Malafaia, não é esse daí de vocês, não, é outro.
O Malafaia, lá do século XIX, que era o revisor de texto dele, quando ele casa, ele saravão no casamento na Igreja Católica. Então, eu acho que a gente coloca tanto empecilho, sabe? Eu acho que Cali é alguém que conversava com o padre, conversava. Se tivesse um afrodescendente e que tivesse lá seus, ele conversava também. Ele é muito fluido, ele passa por todos esses ambientes. Tá? Então, ele mantinha, assim, respondendo, contato com políticos também. Tá sem som, tá sem som. A Ana Obrigado. Lisa, ela faz aqui a segunda pergunta dela. Ela pede que o senhor comente um pouco se ele tinha um conhecimento vasto sobre direito, além do conhecimento teológico, bíblico, ou se essas provocações do Império foram provocações pontuais, ou se ele tinha algum domínio no campo do direito. Olha, ele não tem formação de direito, não tem. Na Madeira, ele começa a sofrer perseguição. Aliás, é igual ao Brasil. Ele tem os tempos, até eu recebi, você também recebeu, Hidalgo, um material que nos foi passado, acho que pelo Sérgio, né? Sérgio Prata, que faz uma divisão até do ministério dele. Eu gostei disso, lá na Madeira. Tá? Então, tem o momento de entrada, tem o momento de apoio e depois da perseguição. A perseguição na Madeira é igual do Brasil. Ele é perseguido quando alguém do extrato superior da sociedade, tá, pega e adere à fé evangélica. É perseguido pela família, é perseguido pela igreja. O cara é colocado fora de casa, tá, e fora do mundo. Tá? Aqui foram as duas senhoras, ou a senhora e sua filha, da família Carneiro Leão. Então, lá na Madeira, ele foi acusado, teve até uma senhora que no mesmo período foi acusada por ele, e sentenciada à morte, sentença que depois foi alterada para o desterro. E ele vê essas leis, ele como cidadão britânico acha absurda essas leis. Tá? Mas ele vai estudar principalmente as ordenações filipinas, que é esse código filipino que eu falei há pouco. Esse negócio de fazer igreja que tem que ter cara de casa e não parecer igreja, e que não pode ter sino, é da orientações filipinas, ordenanças filipinas. Eu deixo até uma sugestão, Hidalgo. O pastor Pedro Silva, que é especialista no campo do direito, com certeza poderia jogar luz para nós nesse aspecto. A respeito da Constituição de 1824, que é onde que ele firma os pareceres, né? Ele firma a partir dos pareceres dos jurisconsultos, dos juristas. Tá? Um nome que tem um trabalho muito bom, né? Tem um amigo de São Paulo, é o Ernstein Maia, tá? Lá do Mackenzie. É alguém, se você trouxer, com certeza dará com profundidade essa visão. E o Ernstein, para mim, hoje é um dos teólogos mais completos que nós temos no país. Não estou falando de denominação, não, né? O pensar dele, a reflexão, a forma que ele aborda. Tive já várias oportunidades, estudamos juntos e participamos juntos de bancas, essas coisas, né? É alguém que poderá elucidar com mais detalhe. No entanto, o que Cali faz são perguntas objetivas aos advogados. Por exemplo, uma pergunta das 11. O cidadão brasileiro tem ou não tem liberdade perfeita a seguir a religião que querem? É a primeira. Segundo, se algum desses cidadãos brasileiros consultar alguém que não segue a religião do Estado e essa pessoa lhe explicar sua crença, será um ou outro em curso, em uma pena legal, não pode falar que pensa diferente? Terceiro, será criminoso que, nesse caso, aconselhar um cidadão brasileiro a adotar uma religião que não seja do Estado é um crime? Onde está isso na Constituição? Tá? O caso será o mesmo, estando a pessoa
Na sua casa ou fora da sua casa? Em público ou fora? Então, as perguntas de Calley, eu poderia seguir com as 11, mas as perguntas são diretas. Se você olhar, aqui ele passou a navalha de oca. Ele cortou, não tem nenhuma palavrinha soltando. É ou não é isso, é ou não é aquilo, tal. E emparedou aqueles algozes que estavam usando o campo do direito. Tanto é que os 3 juristas católicos não tinham relação com ele. Tá? Um deles, padre, deram parecer, não pode, pela nossa Constituição e pela fala do imperador, pode sim ter esse culto protestante. Para encerrar, pastor, a última pergunta vem de Lucas Moreira. A pergunta é a seguinte: qual aspecto da vida do Calley ele levanta, né, foi mais decisivo o aspecto para esse alcance da jurisprudência ao protestantismo no Brasil? O lado dele enquanto médico ou enquanto estrangeiro? O que pesou mais? Olha, eu entendo assim, nunca vi estudo a respeito, mas talvez até houveram outros médicos no Brasil Império, evangélicos, circulando na sociedade. Tá? Haviam também, né, muitos estrangeiros. Depois de 1808, havia uma presença grande de estrangeiros. Né? Ingleses haviam muito mais. Se você olhar, né, a chegada dos metodistas, né, então tem os relatos do Spalding de quantos cultos foram feitos, e era nos portos, né, e tinha as casas, tal. Eu entendo que não foi o fato de ser médico, e não foi o fato de ser estrangeiro. Eu acho que foi o fato de ser um cristão que consagrou a sua vida ao Evangelho. Foi o fato de ser alguém que tinha um aporte financeiro grande. Ele tinha 2 heranças. A do pai, que morreu quando ele era pequeno, 1 ano. A herança, que depois, a segunda família formada, ele recebeu, né? Mas ele era um médico respeitadíssimo. Se você pegar as críticas na Madeira ao Calley, quando faz a descrição dele, você pode colocar num quadro como elogio a qualidade dele como médico. Era médico do bispo, dos políticos, tudo. Né? No entanto, não é o fato de ser médico. Eu acho que é o fato de se consagrar na missão. Eu vejo até que os sucessores de Calley, o pastor Santos, né? João Manuel Gonçalves dos Santos, tá? Ele vendia sapato. Acho que teve até o seu ponto de venda, tal. Mas ele fez uma carreira semelhante à de Calley. Eu vejo os presbíteros, Francisco da Gama, Francisco Jardim, o Bernardino, não o nosso de agora, o Bernardino daquele tempo, né? Tantos outros. João Severo era dono de escravo, depois se notabiliza, alforria escravo e vai ser o primeiro diácono ligando com isso. José Luiz Fernandes Braga, alguém que serviu como sustentáculo da igreja quando Calley sai. Sustentáculo nos 2 sentidos, tá? Tanto como presbítero, tá? Como presidente do patrimônio. Boa parte. Quando você chega, ó, eu acho que até aí, Niterói, eu tenho que verificar. Mas, ó, vai começar uma igreja lá, ele comprava casa, tá. Vai começar o seminário, ele dava casa, isso. Então, alguém que, como Calley, né, financiava a missão. Mas não adiantava só financiar, tinha que ter alguém
Então, eu acho que a marca é o compromisso com Cristo, é saber a quem está servindo. Tinha uma oração quase repetitiva de Cale, né? Que ele pedia: Pai, usa-me como o melhor parecer aos seus olhos. Ele, uma vez por ano, ele fazia um projeto para o ano, isso é mania de inglês, né? E olhava o ano anterior, agradecia, e fazia um projeto, entregava para Deus. E cada dia ele pedia para o Senhor: Pai, usa-me como melhor parecer aos seus olhos. É por aí. Como eu disse, irmãos, é não só informativo, né, mas é emocionante também, literalmente falando. Pastor Douglas, obrigado. Né? Foram 2 encontros, um sobre Sara, o outro sobre Robert Cale, mas nem de longe a gente esgota aqui as oportunidades da gente poder ouvir o irmão. Em breve vamos chamá-lo novamente, porque tem muita coisa. Só nessa última conversa nossa, quando a gente definiu o assunto, o senhor me deu ali 5, 6 possibilidades. Né? Então, como que o assunto em torno de Cale é rico, né? E só para poder fechar, o irmão mencionou o José Luiz Fernandes Braga, mexendo aqui em alguns documentos aqui, eu lembrei que em 1914, né, quando o seminário começa a funcionar, a educação teológica, o pastor Bernardino escreveu uma obra maravilhosa sobre isso, e onde vai ser formada a primeira turma de pastores congregacionais. A casa em que o seminário funcionou, ali na altura de Vila Isabel, que seria Vila Isabel hoje, mais ou menos, era a casa do Fernandes Braga. Né? Tanta oferta desse homem, tantas áreas, em tantas direções. É um nome também que não pode ser esquecido pelas igrejas herdeiras aí do legado caleano. Né? Então, quero aqui agradecer ao senhor, agradecer a Davis também pelo suporte de sempre, a presença do pastor Davis. E vou começar com o Davidson, a despedida, e depois encerrar com o pastor Douglas. E aqui eu quero deixar o meu registro do meu abraço, agradecer a todos que se fizeram presentes. Né? Davidson e depois o pastor Nassif. Bom, obrigado a todos que participaram com a gente, obrigado ao Dr. Douglas. Foi uma benção a palestra de hoje, foi realmente uma benção. Eu agradeço mais uma vez o convite e ter estado com vocês aqui essa noite, né? Obrigado, Davidson, aí, pelo apoio, pela orientação, pelo suporte, tá? E a minha oração, que o Senhor esteja continuando a abençoar o ministério de vocês, né? E o nosso Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Deus abençoe a todos e todas que também nos acompanharam essa noite. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.